Fala galera, tudo bem? Deixa eu me posicionar aqui. Escolhi um cenário super especial hoje, para contar para vocês um pouquinho sobre a nossa trajetória aqui na Europa. Muita gente pergunta, mas eu não consigo contar em stories porque vai ficar muito comprido, então eu resolvi fazer um vídeo no YouTube, depois eu vou botar no IGTV, no IGTV também, contando um pouquinho por que a gente escolheu vir morar na Europa. Isso vai servir tanto para quem está querendo vir, para quem está em dúvida, né? Para quem está escolhendo o país, para quem está até escolhendo o continente. Tem gente que prefere pensar na América do Norte, seja Canadá ou Estados Unidos. Tem gente que prefere pensar em Austrália. E a gente acabou optando pela Europa, primeiramente porque eu era dentista e eu queria fazer minha equivalência em Portugal, porque a família da minha avó é portuguesa. Então a gente tem a nacionalidade portuguesa. Na verdade, a dupla nacionalidade, né? Portuguesa e a brasileira. E a gente pode morar e trabalhar em qualquer lugar da Europa. E eu pensei em morar em Braga, que é a cidade da minha avó, e fazer minha equivalência. Só que quando eu cheguei em Portugal, em 2010, dei entrada nos papéis na Universidade do Porto e era tudo diferente do que eu tinha pesquisado. Isso acontece muito, principalmente quando a internet não era como hoje em dia. Em 2010, as informações não são como tem hoje disponíveis, né? Blog, YouTube, muita gente contando as experiências, o próprio Instagram. E eu pesquisei, achei que era uma coisa, quando eu botei na prática era outra. Eu tinha que estudar de 2 anos a 2 anos e meio, tudo de novo, e eu acabei desistindo de Portugal e da equivalência em Portugal. 1 ano após a nossa chegada, a gente voltou para o Rio e eu voltei a trabalhar como dentista no Rio. Tinha um consultório com 2 amigos de faculdade, depois a gente abriu uma outra clínica na qual eu trabalhei durante esse ano que a gente volta ao Rio. Não podíamos imaginar que 1 ano depois, em 2012, nós estaríamos desembarcando na França, em Paris. E por que Paris? E por que não ficar no Rio? E por que não continuar e tentar o Rio? Na verdade, quando a gente volta, eu abro essa clínica que eu acabei de falar, na entrada da Rocinha. O Rio estava passando pelo processo de pacificação. A gente não se readaptou ao Rio de Janeiro e minha esposa engravidou. A gente se sentiu um peixe fora d'água, essa é a verdade. E a gente resolveu pensar em algum outro lugar assim que Samuel nascesse. Pensamos na Austrália, Canadá, como eu acabei de falar, Estados Unidos, mas para a Europa, gente que tem a nacionalidade é muito mais simples, basta comprar a passagem e vir. E você escolher, claro, a sua cidade conforme a preferência ou se tiver um amigo, alguém que vai ajudar, um parente. A gente não queria mais Portugal, pela experiência negativa que a gente teve. A gente esteve em Portugal no auge da crise em 2010. Não passamos necessidade, até porque tínhamos os amigos e a família lá, família da minha avó materna, mas não queríamos repetir Portugal. E aí tinha uma amiga que morava aqui em Paris e ficou de ajudar a gente. E essa amiga portuguesa, ela deu todo o apoio quando a gente chegou e tirou dúvidas, muitas, né, aliás, porque a gente chega completamente cru, falava pouquinho do francês. A gente foi fazer um curso de francês em Botafogo que durou 4 meses, um intensivão que preparava as pessoas que queriam ir morar no Quebec, chama até École Quebec, fazendo a propaganda aí de graça. Fica perto do Hortifruti lá em Botafogo, perto da Voluntários, para quem se interessar. E é muita conversação, porque é para quem quer passar no teste para ir morar no Quebec. Então a gente pegou o básico e quando eu cheguei, vou tirar a chave porque senão cai no... Aqui é um lago, deixa eu mostrar, onde eu escolhi para gravar para vocês em Versalhes. Vou gravar agora o finalzinho aqui. Então, assim. Então, acho que eu vou tremer um pouquinho, mas vou terminar. Então a gente escolhe a França, Paris mais especificamente, para aproveitar o apoio dessa amiga, que foi muito importante nesse início. Com o Samuel tinha apenas 3 meses, o nosso mais velho chegou em Paris com 3 meses e a gente chega aqui em 2012, como eu já falei. Depois Romeu vai nascer aqui em 2014. A gente tem um carioca e um parisiense.
E não foi fácil, gente. Eu não venho de família rica, tá? Apesar de muita gente achar. Tudo na minha vida foi conquistado com muita batalha, com muito... Agora vai ficar ruim, tem que ficar segurando. Com muita batalha, com muito suor. E quando eu cheguei aqui não foi diferente. Quando eu cheguei, a gente vendeu um carro e só era o que a gente tinha. E um carro popular, custava 25 mil reais na época. E era todo o dinheiro que a gente tinha, transformando em euro não dá 6 mil euros. O custo de vida muito elevado aqui em Paris não daria para ficar muito confortável, mas a gente veio. E o que a gente mais escutou, deixa eu botar aqui de novo, desculpa. O que a gente mais escutou foi que a gente era maluco, né? Eu brinco que esse foi o maior elogio. Corajoso, né? Porque em sua maioria era que a gente era doido mesmo e maluco. E a vida começou. O primeiro ano é sempre o mais difícil. Eu costumo brincar que se você resistir ao primeiro ano... Deixa eu chegar mais perto. Se você resistir ao primeiro ano e perseverar, a probabilidade de você ficar é muito grande. Então, é língua, é arranjar emprego, arranjar apartamento. Toda grande cidade europeia é dificílimo apartamento para alugar, ainda mais que você não tem um histórico. Depois, troca de emprego, depois, troca de apartamento, porque aparece coisa melhor. Vai aprendendo a língua. Eu fui fazer um curso aqui em Paris, que ajuda os imigrantes. É uma associação católica que ajuda os imigrantes. E 80 euros o ano. É muito barato, então é para ajudar mesmo. E aí troca de emprego, arranja um emprego, procura um melhor e a vida vai começando. E a gente tinha um bebê de 3 meses e não foi fácil, né? A gente olha para trás, é até engraçado, vira comédia, mas tem poucas e boas que até um dia eu posso contar num outro vídeo, porque esse aqui vai ficar muito longo. Mas é batalha, gente. E se é casado ou não, tem filho ou não, não protele. Se você tem a vontade, não fique pensando, vou esperar o momento exato, vou vender não sei o que, vou esperar alugar não sei o que. Faça, porque se não fizer, você vai jogando para frente e acaba nunca fazendo. Então, a gente teve que desistir de Portugal, dar um passo atrás, né? Como eu falei, voltar para o Rio para depois tentar novamente. E nem eram nossos planos. A gente, quando volta para o Rio, a gente não imaginou que ia tentar de novo outro país. A gente achou que valeu a experiência, é sempre válida, independente de dar certo ou não, mas a gente deixou para lá. E por acaso, a gente não se adaptou mesmo ao Rio de Janeiro e ao Brasil novamente, e a gente buscou essa nova opção. A gente criou, na verdade, essa nova opção, essa nova oportunidade através dessa portuguesa que a gente conhecia. E o que eu posso deixar para vocês de incentivo e de mensagem é: tente. Falei sobre isso hoje de manhã no Stories. Faça diferente. Se você está fazendo tudo igual todo dia, você está fazendo igual aos outros, você vai ter resultados iguais, ou aos outros, ou os mesmos que você já está tendo. Então, reinvente-se, busque novas oportunidades, agarre, crie novas oportunidades e vá atrás dessas novas oportunidades. Porque nunca adianta a gente pensar e não pôr em prática, porque aí vai passar a vida inteira sonhando sobre N coisas, N fatores, e se não pôr em prática, você não vai ver se dá certo ou não. Então arrisque mesmo. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente quando se tem filho, e quanto mais velhos os filhos ficam, mais difícil. Quando chega na fase da adolescência, então fica mais difícil. Quando eu falo mudar, galera, não digo só mudar para um outro país, mudar para uma outra cidade, para um outro estado, qualquer mudança. Tente, porque a chance de dar certo, você motivado, com vontade, com garra, você vai conseguir. Isso aí pode ter certeza. Vou mostrar um pouquinho aqui desse local que eu escolhi para fazer esse vídeo mais longo. Eu tenho que comprar um tripé,
para poder gravar e mostrar um bom cenário, não ficar mostrando só a minha cara e vocês enjoarem, mas acho que ficou legal. Bom fim de semana, beijo galera, os turistas estão chegando.